Você consegue imaginar descobrir que seu marido, o homem que jurou te amar para sempre, na verdade planejou te matar? E pior ainda, ele fez isso na frente da amante dele, que ficou ali parada, sorrindo, assistindo você despencar de uma escada de mármore. Essa é a história real e aterrorizante de Elelânena, uma mulher que descobriu da pior forma possível que estava casada com um monstro. Mas aqui está o plot twist que ninguém esperava. Ela fingiu ter perdido a memória para poder se vingar. E cara, a vingança dela foi épica. Então se prepara, porque essa história tem de tudo: traição, tentativa de assassinato, uma investigação de arrepiar, e uma reviravolta que vai te deixar de queixo caído. E o melhor de tudo, é tudo verdade. Vamos começar do início, porque essa história é mais louca que qualquer novela da Globo. Alexander Sterling era o típico CEO bilionário que você vê nos filmes. Dono de uma empresa de tecnologia chamada Ethercorp, morava numa mansão de 20 mil metros quadrados em Connecticut, nos Estados Unidos. O cara tinha tudo que o dinheiro pode comprar: carros importados, jatos privados, obras de arte que valiam milhões. Mas sabe qual era o problema? Alexander não via as pessoas como, bem, pessoas. Para ele, todo mundo era um objeto, uma peça no tabuleiro do jogo dele. E isso incluía sua esposa. Elelânena era completamente diferente dele. Ela trabalhava numa galeria de arte, era sensível, inteligente, tinha aquela elegância natural que não se compra. Quando eles se conheceram, Alexander ficou obcecado. Ele a perseguiu com a mesma intensidade que usava para fechar negócios bilionários. E ela, cara, ela se deixou levar. Quem não se deixaria, né? Imagine um cara rico, poderoso, que te leva para jantares em Mônaco, te dá presentes caríssimos, te faz se sentir como uma princesa. Era como viver num conto de fadas. Só que contos de fadas podem virar pesadelos rapidinho. Os primeiros 2 anos de casamento foram uma montanha-russa de eventos sociais, viagens pelo mundo, jantares com os poderosos. Elelânena fazia o papel de esposa perfeita, elegante, educada, sempre com o sorriso certo na hora certa. Mas aos poucos ela foi percebendo uma coisa terrível: Alexander não a amava. Ele a possuía. A casa deles era linda, mas fria como um museu. Alexander controlava tudo, desde a posição dos móveis até com quem ela podia conversar. Ela não podia fazer amizade com os funcionários. Não podia expressar opinião própria. Tinha que ser perfeita, silenciosa, obediente. E então veio a gravidez. Cara, quando Elelânena descobriu que estava grávida, ela ficou radiante. Finalmente uma chance de trazer amor verdadeiro para aquela casa fria. Ela contou para Alexander com as mãos tremendo de emoção e medo. A reação dele? Ele olhou pela janela para os jardins perfeitamente cuidados e disse, friamente: o timing não é ideal. Temos o lançamento de Jakarta em 6 semanas. Timing não é ideal. O cara falou da própria filha como se fosse um projeto de trabalho que atrapalhava a agenda dele. Naquele momento, o coração de Elelânena se despedaçou. Ela percebeu que para ele, o bebê era só um problema a ser resolvido. Conforme a barriga dela crescia, Alexander ficava cada vez mais distante. Passava noites inteiras no escritório, mal tocava nela, tratava a gravidez como uma inconveniência irritante. E foi nessa época que Chloe Decker entrou na história. Chloe era VP de aquisições da Ethercorp. Uma mulher ambiciosa, fria, calculista. Tudo que Elelânena não era. Ela tinha aquela beleza predatória, sabe? E uma ambição que queimava como fogo químico. Alexander começou a levar Chloe para casa para jantares de estratégia. Elelânena via a química entre eles, as trocas de olhares, os sorrisos cúmplices. Ela não era burra. Sabia exatamente o que estava rolando. Mas a confirmação veio de um jeito cruel. Um dia, procurando um livro no escritório do marido, ela achou um recibo da Cartier. Uma pulseira caríssima. Não era aniversário dela, não era aniversário de casamento, não era nada. Uma semana depois, assistindo um programa de negócios na TV, ela viu Chloe numa entrevista. E adivinhem o que brilhava no pulso dela? A mesma pulseira. Naquele momento, Elelânena soube que precisava confrontar o marido. E cara, essa confrontação mudou tudo. Era uma terça-feira à noite. Elelânena estava com 8 meses de gravidez, enorme, pesada, mas determinada. Ela entrou no escritório onde Alexander trabalhava. Alex, precisamos conversar sobre Chloe Decker. Ele nem levantou os olhos do tablet. Estou ocupado. É sobre a pulseira. A que você comprou para ela. Aí sim ele prestou atenção. E sabe o que esse desgraçado fez? Ele tentou gaslighting nela.
Disse que era hormônio da gravidez, que ela estava sendo paranoica, que o presente era só um bônus de trabalho. Mas Elanena não engoliu. Ela falou a verdade na cara dele. Você está dormindo com ela, Alex, enquanto eu carrego seu filho. E então ela fez a ameaça que selou o destino dela. Ou ela sai da empresa e da nossa vida, ou eu vou embora e vou contar pro mundo inteiro que tipo de homem você é. Cara, ela tocou no ponto mais sensível dele, a imagem pública. Alexander construiu um império baseado na reputação de homem controlado, bem-sucedido. A ideia de um escândalo o enlouquecia. Elanena viu algo terrível acontecer nos olhos do marido. Algo frio, perigoso. Ele se levantou e começou a andar em direção a ela, forçando-a a sair do escritório. Eles chegaram no hall principal da casa, onde ficava uma escadaria imponente de mármore italiano. Elanena subiu alguns degraus, tentando manter distância dele. Você tem tudo que uma mulher pode querer, ele rosnou. Eu não tenho nada, ela gritou de volta, com a mão protetivamente na barriga. Isso não é vida, é uma prisão. E foi aí que a situação ficou ainda pior. Das sombras da sala de estar, apareceu Chloe. Ela não estava sorrindo ainda. Estava apenas observando, com os braços cruzados, esperando para ver o que Alexander faria. A presença dela foi como jogar gasolina no fogo. Elanena olhou para a amante do marido e depois para ele. Tira ela da minha casa. Alexander olhou para Chloe, depois para a esposa grávida no alto da escada, depois para o bebê que representava uma complicação não planejada na vida perfeita dele. E ele tomou uma decisão. Subiu os degraus 2 de cada vez. Elanena tentou correr, mas estava pesada demais, lenta demais. Ele agarrou o braço dela. Alex, não. Por favor, ela implorou, procurando algum traço do homem que pensava ter conhecido. Mas não havia nada. Só um vazio gelado. Você é um problema, Elanena. E eu sempre resolvo meus problemas. E então ele empurrou. Não foi um empurrão de raiva. Não foi um acidente. Foi deliberado, calculado, frio. Ele empurrou ela para trás, pro vazio. Por um segundo horroroso, Elanena ficou suspensa no ar. Viu o rosto impassível do marido, o sorriso que começava a se formar no rosto de Chloe, e o chão de mármore se aproximando rapidamente. O último pensamento consciente dela foi uma oração silenciosa pelo bebê. O som que ela fez ao bater no chão ecoou pela casa inteira. E depois, silêncio. Chloe saiu das sombras, caminhando calmamente até onde Elanena estava caída. Não correu para ajudar, não verificou se ela estava viva. Apenas observou, com o interesse científico de quem assiste um experimento. Bem, ela disse, cortando o silêncio. Isso foi decisivo. Alexander estava no topo da escada, olhando para as próprias mãos como se elas pertencessem a outra pessoa. Por um momento, a máscara de controle deslizou, revelando algo parecido com choque. Mas Chloe trouxe ele de volta à realidade. É melhor você ligar para o 911. E é melhor soar mais convincente. Ele ligou, fingindo desespero. Minha esposa, ela está grávida, caiu da escada, por favor, venham rápido. Enquanto isso, Chloe caminhou calmamente até onde Elanena estava e olhou para o corpo imóvel, para a perna quebrada, para o sangue se espalhando no mármore. Era um olhar de vitória. As sirenes chegaram rapidamente. Paramédicos invadiram a casa, trabalhando freneticamente para salvar 2 vidas. A polícia veio logo atrás. Alexander representou o papel do marido desesperado. Estávamos discutindo, ela estava alterada, hormonal, subiu a escada, eu ouvi ela gritar. Mas tinha um problema. O policial que chegou primeiro notou algo estranho na história. A geometria não batia. 20 minutos depois chegou a detetive Isabella Rossi. Uma mulher experiente, de 40 e poucos anos, com aqueles olhos cansados que não perdoam mentira. Ela ouviu a versão de Alexander, observou a cena, e sua intuição de detetive começou a apitar. O homem estava com medo, sim. Mas não era medo pela esposa. Era medo de ser pego. No hospital, Elanena flutuava entre consciência e escuridão. Fragmentos da queda, o rosto frio do marido, a presença sinistra de Chloe. Quando finalmente acordou, a primeira coisa que ela perguntou foi sobre o bebê. Ele está estável, disse o médico gentilmente. É um pequeno lutador. Alívio. Seu filho estava vivo. Mas então o médico fez a pergunta crucial. Elanena, você se lembra do que aconteceu? Da queda. E foi nesse momento que um plano desesperado começou a se formar na mente destruída dela. Se Alexander soubesse que ela lembrava de tudo, o que ele faria? Terminaria o serviço.
Ou usaria todo o poder e dinheiro dele para destruir ela na justiça. Mas uma vítima com amnésia, essa não seria uma ameaça. Seria um objeto de pena. Ele poderia fazer o papel do marido devoto, controlar a narrativa e acreditar que tinha se safado. E de dentro da própria fortaleza dele, fingindo ser indefesa, ela poderia observar, esperar e procurar as provas necessárias para destruir ele. Elelanena olhou para o médico e deixou uma expressão de confusão tomar conta do rosto. Queda? Eu não lembro de nada. Quem sou eu? A mentira pesou na língua dela como chumbo. Mas era a única arma que ela tinha. Alexander foi liberado da delegacia depois de 6 horas, graças ao advogado caríssimo dele, Marcus Thorne. Não havia evidência direta, apenas suspeitas de uma detetive insistente. Quando ele chegou no hospital, encontrou Elelanena olhando pela janela com expressão vazia. Elelanena, meu amor, ele disse, correndo pro lado dela. Eu estava tão preocupado. Me disseram que você não se lembra. Ela olhou para ele, pro rosto bonito que tinha se transformado numa máscara de ódio puro horas antes, e forçou lágrimas nos olhos. Eu conheço seu rosto, sussurrou com voz frágil. Mas, Alex, é assim que te chamo. O alívio no rosto dele foi tão óbvio que chegava a ser cômico. Ele pensou que tinha se safado. Sim, meu amor. Eu sou Alex, seu marido. Vamos superar isso juntos. Mentiroso. Monstro. Os próximos dias foram uma aula magistral de guerra psicológica. Alexander foi a imagem perfeita da devoção. Trazia flores, lia poesia, falava sobre o futuro, sobre o bebê que eles iam chamar de William. Elelanena fez o papel perfeitamente. Perguntava coisas simples, fingia confusão, deixava ele consolá-la. Cada toque dele na pele dela era como ferro em brasa, mas ela aguentou. E observava. Analisava cada palavra, cada microexpressão, procurando rachaduras na armadura dele. A detetive Rossi visitou de novo, com Alexander presente, é claro. Senhora Sterling, alguma coisa voltou à memória. Qualquer detalhe sobre os momentos antes de cair. Antes que Elelanena pudesse responder, Alexander interrompeu. Detetive, o médico foi muito claro. Pressionar ela pode causar mais danos. Mas por uma fração de segundo, os olhos de Elelanena encontraram os da detetive. E ela tentou colocar todo o seu desespero silencioso naquele olhar. Não acredite nele. Continue procurando. Rossi pareceu captar a mensagem. O verdadeiro teste veio quando Chloe foi visitá-la. Chegou com um buquê enorme de lírios, flores de funeral. Que ironia, fingindo preocupação. Elelanena, coitadinha, ela disse com falsa simpatia. Ficamos todos horrorizados no escritório. Alex tem estado desesperado de preocupação. Elelanena olhou para a mulher que tinha assistido ela cair, que estava usando a pulseira que o marido dela tinha comprado. O ódio que ela sentiu foi tão intenso que ela teve que agarrar os lençóis para não tremer de raiva. Mas forçou uma expressão de confusão educada. Desculpe, já nos conhecemos. O sorriso de Chloe foi uma lâmina vermelha. Sou Chloe Deca. Trabalho com seu marido. Somos muito próximos. A ênfase nas últimas palavras era uma facada deliberada. Não era para os ouvidos da Elelanena amnésica. Era um lembrete para Alexander da parceria deles. Elelanena observou os dois juntos e viu a dinâmica de poder. Chloe não era apenas uma amante. Ela estava se posicionando como a nova rainha. Depois que Chloe saiu, deixando o cheiro enjoativo dos lírios, Elelanena soube que seu tempo no hospital estava acabando. Ela precisava voltar para casa. Sua prisão, sua cena de crime. Era o único lugar onde poderia encontrar evidências para provar o que eles tinham feito. O pai dela, Robert Vance, era sua única esperança real. Um engenheiro elétrico aposentado e consultor de segurança, ele nunca tinha gostado de Alexander. Via o cálculo frio por trás do charme do bilionário. Quando Robert visitou sozinho, Elelanena esperou até ter certeza absoluta de que estavam sozinhos. Pai, ela sussurrou urgentemente, é mentira. A amnésia é mentira. Eu lembro de tudo. Os olhos de Robert se arregalaram de choque, depois se encheram de uma fúria assassina. Ela contou tudo, a confrontação, Chloe assistindo, o empurrão calculado. Vou à polícia agora mesmo, ele rosnou. Não, ela o segurou. Pai, é minha palavra contra a dele. Alexander Sterling possui juízes e políticos. Ele vai me enterrar em processos e me pintar como mentirosa. Chloe vai apoiá-lo. Ele pensa que eu sou uma vítima quebrada e indefesa. Essa é minha única vantagem.
Robert olhou para a filha e viu uma determinação férrea onde antes havia medo. A casa. Elenena continuou. O sistema de segurança. Sei que Alex controla os servidores principais. Pode deletar o que quiser. Mas você instalou o sistema. Você sempre foi paranoico com backdoors e redundâncias. Existe alguma coisa que ele não saberia. Uma luz calculista apareceu nos olhos de Robert. Quando instalei aquele sistema, disse para ele que o hub principal ficava no porão. E fica. Mas também instalei um servidor de backup secundário independente, baseado na nuvem, ligado às câmeras externas e à câmera principal do hall. Carrega em tempo real num host criptografado off-site. Disse para ele que era um relé de energia redundante. Ele nunca questionou. Esperança, feroz e brilhante, correu pelas veias de Elenena. Você consegue acessar. Se eu conseguir entrar na casa, no painel de utilitários da garagem, posso acessar o portal do host. A filmagem daquela noite deve estar lá. O plano estava formado. O lobo estava trazendo ela de volta para a toca dele, achando que ela era um cordeiro pro abate. Ele não fazia ideia de que estava deixando uma caçadora entrar pela porta da frente. O retorno à mansão Sterling foi um show de horror e surreal. Alexander a carregou pela soleira da porta numa paródia grotesca do dia do casamento. A escadaria de mármore se erguia como uma testemunha silenciosa e malévola. Elenena teve que se controlar fisicamente para não recuar quando Alexander a guiou além dela. Vamos usar o elevador por enquanto, ele disse com falsa preocupação. Sem mais riscos. Aposto, ela pensou, o estômago embrulhando. A casa era uma prisão e um mapa do tesouro ao mesmo tempo. Enquanto Alexander fazia o papel de enfermeiro dedicado, Elenena, supostamente amnésica, começou sua reconhecimento secreta. Sob o pretexto de tentar se familiarizar novamente com a casa, ela se movia pelos cômodos, os olhos escaneando qualquer coisa fora do lugar, qualquer coisa que pudesse ajudá-la. Fingia lapsos de memória para fazer perguntas. Alex, querido, esse vaso sempre teve essa lasca. Apontando para um objeto perto da escadaria, tentando medir a reação dele. Ele dispensava as perguntas com irritação crescente, ficando cada vez mais impaciente com a curiosidade infantil dela. Robert chegou no dia seguinte sob o pretexto de verificar os sistemas automatizados da casa para segurança pós-trauma. Era uma desculpa brilhante. Alexander, bom te ver, disse Robert, o tom perfeitamente cordial, embora Elenena pudesse ver o músculo saltando no maxilar dele. Só quero garantir que todos os sensores de movimento e travas automáticas estão calibrados adequadamente para a segurança da Elenena. Não queremos mais acidentes. Alexander, ansioso para manter a imagem de marido responsável, concordou prontamente. Enquanto Alexander estava numa série de ligações importantes no escritório, muitas das quais Elenena notou envolviam conversas sussurradas e longas com Chloe, Robert foi trabalhar. O trabalho de Elenena era distrair. Ela chamou Alexander, a voz lastimosa e fraca. Alex, você poderia me ajudar? Estou tentando encontrar os álbuns de fotos. Pensei que ver fotos nossas poderia me ajudar a lembrar. Era uma isca perfeita. Lisonjeava o ego dele e reforçava a vulnerabilidade dela. Alexander veio pro lado dela, irritado mas preso pela própria narrativa. Enquanto ele sentava com ela na biblioteca, puxando álbuns pesados, apontando para fotos de viagens e do casamento, todo o ser de Elenena estava focado na garagem. Ela imaginava o pai curvado sobre o painel de utilitários, os dedos voando sobre o teclado do laptop, contornando firewalls, entrando no portal criptografado que guardava a verdade. Cada minuto parecia uma hora. Enquanto isso, Chloe estava ficando mais ousada. Não era mais apenas uma visitante do escritório. Era uma presença constante, uma sombra que pairava sobre toda a propriedade. Chegava com documentos para Alexander assinar, roupas obscenamente caras, perfume deixando um cheiro territorial no ar. Tratava Elenena com uma pena condescendente e pegajosa que irritava os nervos de Elenena. Ainda sem memórias, querida? Chloe perguntava, um sorriso brincando nos lábios. Não se preocupe. Alex e eu cuidamos de tudo. A isca era um punhal. Tarde naquele dia, Robert emergiu da garagem, o rosto pálido mas os olhos brilhando com triunfo sombrio. Ele deu para Elenena um aceno sutil, quase imperceptível. Ele tinha conseguido. Robert partiu logo depois, alegando cansaço. Uma hora depois, o celular pessoal de Elenena, o modelo mais antigo e simples que Robert insistira que ela mantivesse separado do que Alexander tinha dado para ela, vibrou com uma mensagem de texto. Era um único arquivo de vídeo criptografado. Com o coração disparado, Elenena esperou até Alexander estar no banho.
Trancou a porta do quarto, puxou as cortinas grossas e se escondeu debaixo das cobertas como uma criança. Apertou play. O vídeo era da câmera do hall principal, o ângulo alto que ela tinha visualizado nos pesadelos. A qualidade era cristalina. Mostrava tudo. Ela subindo a escada de costas, Alexander avançando, a aparição de Chloe na porta, observando, esperando. Capturava o diálogo, o som de seus próprios pedidos aterrorizados, e então um empurrão. Não era ambíguo. Não era um escorregão. Era um empurrão claro e deliberado com as duas mãos. A câmera captou o olhar frio e impassível no rosto de Alexander e o sorriso lento e triunfante que se espalhou pelo de Chloe enquanto o corpo de Eleanena desaparecia do quadro. Eleanena assistiu 3 vezes, os gritos silenciosos presos na garganta. Era pior do que ela lembrava, mais frio, mais calculado. Essa era sua chave. Essa era a arma que os derrubaria. Mas como usar? Se ela revelasse, Alexander saberia que estava mentindo. Ele era um animal encurralado, e ela ainda estava presa na jaula com ele. Um confronto direto seria suicídio. Ela precisava levar o vídeo para uma pessoa em quem agora acreditava poder confiar, Detetive Rossi. Sua chance veio inesperadamente. Alexander anunciou que tinha que voar para Londres por 2 dias numa reunião de emergência do conselho. Uma tentativa de aquisição hostil exigia sua atenção imediata. Chloe iria com ele. Era a janela de oportunidade perfeita. Oh, querido, você tem que ir. Eleanena perguntou, a voz tremendo com ansiedade perfeitamente fingida. São apenas 48 horas, Eleanena. Ele disse com desdém. A equipe está aqui. Seu pai pode visitar. Você estará perfeitamente segura. Na noite antes de partir, Eleanena colocou a próxima fase do plano em movimento. Ela sabia que Alexander tinha o hábito de beber um último copo de uísque no escritório antes de dormir. Com as mãos tremendo, ela pegou o remédio para dormir que tinham prescrito para ela depois do acidente e esmagou 2 comprimidos até virarem pó fino. Cuidadosamente, esvaziou o pó na garrafa de single malt que ficava no aparador do escritório dele. Era um risco enorme, mas que ela tinha que correr. Naquela noite, ela fingiu estar dormindo quando ele veio para a cama. Ele cheirava a uísque e colônia cara. Dormiu em minutos, um sono profundo e anormalmente pesado. Assim que teve certeza de que ele estava inconsciente, Eleanena saiu da cama. Foi até a mesa dele, os dedos voando sobre o laptop. Era protegido por senha, é claro, mas ela tinha sido a curadora da vida dele por 3 anos. Conhecia as vaidades dele. Tentou a data do aniversário de casamento. Nada. Tentou a data de fundação da empresa. Nada. Finalmente, tentou o símbolo da ação da Ether Corp seguido do número 1, AR1. Estava dentro. Os e-mails dele eram um esgoto de intriga corporativa e veneno pessoal. Ela encontrou o que procurava na pasta de itens deletados, uma sequência de mensagens raivosas e paranoicas entre ele e Chloe. De Alexander Sterling para Chloe Deca. Assunto: seu papel. Você está exagerando, Chloe. Sua apresentação na casa foi imprudente. Lembre-se do seu lugar nesse acordo. De Chloe Deca para Alexander Sterling. Assunto: seu papel. Meu lugar? Me lembro que meu lugar foi te dar o empurrão final que você precisava para resolver seu problema. Somos parceiros nisso, Alex. Nunca se esqueça disso. Era uma confirmação digital da conspiração deles. Ela encaminhou toda a sequência de e-mails para uma conta falsa que tinha criado, depois apagou qualquer rastro de sua atividade no laptop. Então pegou o telefone dele e encontrou mensagens incriminadoras que ele tinha sido idiota o suficiente para não deletar, aludindo a cuidar da situação Eleanena e seguir para o próximo capítulo. Fotografou todas com o próprio telefone. Agora ela tinha o vídeo, os e-mails e os textos. Tinha a corda para enforcar os dois. Na manhã em que Alexander e Chloe partiram para Londres, a mansão Sterling parecia diferente. O peso opressivo da presença dele tinha ido embora, substituído por uma calma tensa e elétrica. Para Eleanena, era calma antes de desencadear a tempestade. Ela ligou para a detetive Rossi. Aqui é Eleanena Sterling, disse, a voz clara e forte, todos os traços da vítima frágil sumindo. Preciso que venha à minha casa. E preciso que venha sozinha. Desligue sua câmera corporal até eu falar. O que tenho para mostrar vai mudar tudo. Houve uma pausa do outro lado da linha. Então a voz de Rossi, intrigada. Estou a caminho. Quando Rossi chegou, Eleanena recebeu na porta. Os olhos da detetive se arregalaram ligeiramente com a transformação. A mulher confusa e desamparada do hospital tinha sumido. No lugar estava uma mulher com olhos de fogo frio. Detetive,
Helena disse, levando-a para a biblioteca. O que estou prestes a contar vai parecer loucura, mas tenho provas. A amnésia foi mentira. Lembro de tudo. Pela próxima hora, Helena contou tudo. A confrontação, o caso com Chloe, o empurrão a sangue frio. Então mostrou o vídeo do servidor secreto do pai. Rossi assistiu, o rosto como pedra, a expressão endurecendo a cada segundo que passava. O vídeo era condenatório, irrefutável. Era a arma fumegante que todo detetive sonha em encontrar. Quando terminou, ela simplesmente disse, filho da mãe. Tem mais, Helena disse. Mostrou para Rossi os e-mails impressos, as fotografias das mensagens de texto. A evidência era esmagadora, pintando um quadro claro não apenas de agressão, mas de conspiração entre Alexander e Chloe para remover Helena do caminho. Por que a encenação? Amnésia, Rossi perguntou, a curiosidade profissional aguçada. Por que eu estava presa nessa casa com ele? Helena respondeu. É um homem poderoso e implacável. Se soubesse que eu lembrava, o que acha que faria? Teria terminado o serviço, ou usado o exército de advogados dele para me desacreditar, me pintar como a esposa louca e vingativa. Precisava me tornar invisível para lutar contra ele de dentro, onde ele não pudesse me ver chegando. Rossi olhou para Helena com novo respeito. Você correu um risco incrível. Ele não me deixou escolha, Helena disse. Tentou matar meu filho. O plano estava definido.